Olá, telespectador, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado nacional do dia 15 de novembro, data em que se comemora, dia 15 de novembro, a proclamação da República. Isso na data de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o decreto encerrando anos de regime monárquico no Brasil, sob o jugo de Portugal, e inaugurando a República Federativa do Brasil. Mas na edição de hoje dos jornais brasileiros, os principais jornais e também aqui do jornal cearense O Povo, a manchete é este fato ocorrido ontem à noite por volta das 19h30, quando um senhor lá de Brasília, morador de Brasília, da cidade satélite de Ceilândia, explodiu dois artefatos e um deles o matou. É o que diz aqui a manchete do jornal Folha de São Paulo. Homem se explode em frente ao STF, que é a sede do Supremo Tribunal Federal, e põe Brasília em alerta. Está aqui a foto principal da capa do jornal. Aqui a estátua representando a justiça brasileira, em frente à sede do Supremo Tribunal, e o corpo estirado no chão. E ontem à noite chovia muito em Brasília. O corpo na Praça dos Três Poderes, diz a legenda da foto, em frente ao Supremo Tribunal Federal, após as explosões. Chaveiro, de 59 anos, tentou entrar no Supremo, mas não conseguiu, diz governo do Distrito Federal. Praça dos Três Poderes foi isolada e passou por varredura da polícia. Um homem se explodiu e morreu ontem à noite em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, levando a apreensão à capital 1 ano e 10 meses após os ataques golpistas contra a Corte, contra o Planalto e o Congresso Nacional Federal. Segundo o governo do Distrito Federal, ele tentou entrar no STF sem sucesso. Houve outra explosão em um carro nas proximidades. O agressor foi identificado como o chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, dono do veículo, onde foram encontradas bombas do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Santa Catarina. Ele foi candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal, o PL, mas não foi eleito. Em 24 de agosto, ele esteve no Supremo, onde ontem, e quando ele esteve no Supremo, ele fez uma selfie, publicou nas redes sociais, dizendo que a raposa, acho que era ele, tinha conseguido entrar no galinheiro. Foi a frase que ele escreveu nas redes sociais, dentro do plenário das sessões do Supremo. Ontem, o Francisco Vanderlei Luiz usava roupas com possível alusão ao personagem Coringa, porque na roupa dele tinha várias cartas de baralho. Horas antes, fez postagens em tom ameaçador nas redes sociais. No momento do incidente, às 19h30,
ocorriam votações na Câmara e no Senado, o STF havia encerrado o julgamento e o presidente Lula não estava mais no Planalto. Depois, se reuniu com ministros do STF no Alvorada, em clima de estupefação. A praça foi isolada, a Praça dos Três Poderes foi isolada e policiais fizeram varredura em busca de mais explosivos. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. É ainda chamada de capa da Folha de São Paulo desta quinta-feira, 14 de novembro. Republicanos têm maioria na Câmara em vitória de Trump. O Partido Republicano conquistou maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, 218 de 435 assentos, segundo projeção da rede de TV CNN, selando a vitoriosa campanha do presidente eleito Donald Trump. Ao resultado, somam-se o controle do Senado, antes era dominado pelo Partido Democrata, a maioria republicana entre governadores e o domínio conservador na Suprema Corte dos Estados Unidos. É bom que se diga que a votação, que a apuração dos votos nos Estados Unidos ainda não foi encerrada, porque lá a contagem é em cédulas de papel e os 100% dos votos ainda não foram contabilizados. STJ, Superior Tribunal de Justiça, autoriza o uso de semente de cannabis para fins medicinais. Cannabis é o princípio ativo da maconha. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a importação de sementes e o cultivo de cânhamo industrial, variedade de cannabis que não gera efeito psicotrópico, para fins medicinais. O procedimento deve ser regulado pela Anvisa em até 6 meses. A medida vale apenas para empresas. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, Meta do Brasil cita corte de combustível fóssil pela primeira vez. O ministro Luiz Fux ordena que o governo impeça o uso de benefício social em pagamento de apostas online. O ministro do STF mandou o governo Lula impedir que beneficiários de programas sociais como Bolsa Família usem os recursos recebidos para pagar apostas promovidas pelas bets, que são essas empresas que cobram por apostas online. A decisão se deu em ação que questiona a constitucionalidade da regulamentação dessas apostas online, regulamentação feita pelo Congresso Nacional. No caderno Ilustrada de hoje da Folha de São Paulo, a matéria principal é sobre a estreia do filme Gladiador 2, leva ao cinema de volta às arenas. No caderno de turismo, a matéria chamada de capa diz: caminhada é melhor forma de desbravar Lisboa, em Portugal. No caderno de esporte, estou aqui para lutar contra o Parkinson, diz Gracie. A PEC, a proposta de emenda constitucional que pretende modificar a escala de trabalho semanal no Brasil, que também chama de escala 6 por 1, atinge
as assinaturas necessárias para dar entrada. Ontem mais de 216, na verdade 234 deputados tinham assinado a PEC da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Eram precisos para tramitar, para dar entrada, aliás, a uma proposta de emenda constitucional, são precisos o apoio de 171 assinaturas. Diz assim o texto desta matéria, chamada de capa da Folha de São Paulo. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, diz que a PEC a respeito do fim da jornada de trabalho 6x1, em que há só uma folga semanal, conseguiu o número de assinaturas para tramitação no Congresso. Até ontem, o texto tinha um apoio, diz aqui o texto, de 216 deputados, quando precisava de ao menos 171. Mas os sites já dão que o número atual é de 234. Na Câmara Federal existem 513 deputados federais. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo. Planalto se anima com debate a respeito de horas de trabalho, mas adota cautela e até agora oficialmente não se manifestou sobre essa proposta, a não ser vozes isoladas, como o do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que disse que essa modificação da jornada de trabalho é uma tendência mundial, e outros ministros, mas isoladamente. E o governo está deixando que o Congresso tome de conta desta pauta. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, desta quinta-feira, 14 de novembro. E a manchete é o assunto principal, como eu falei, dos periódicos desta quinta-feira. A manchete do Estadão: tensão em Brasília. Homem morre após detonar bomba em frente ao STF. Polícia Federal investiga motivação política. Carro cheio de artefatos explodiu perto do Supremo. O dono, ex-candidato do Partido Liberal a vereador em Santa Catarina, revelou nas redes o plano de ataque. E aqui a mesma foto, foto de destaque do Estadão, a área cercada por segurança, o corpo do Vanderlei aqui ao solo, perto da estátua da Justiça, em frente ao prédio da sede do Supremo Tribunal Federal. Diz assim a legenda da foto: cadáver em frente ao prédio do STF. Praça dos Três Poderes foi isolada e Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Civil foram acionados. Um homem morreu ao detonar bombas no início da noite de ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Francisco Vanderlei Luiz, de Santa Catarina, vestia traje com estampa de naipes de baralho quando acionou os explosivos em frente ao STF. Os ministros da corte foram retirados às pressas do local. Francisco Vanderlei havia estacionado o seu carro na região cheio de artefatos num estacionamento próximo à Câmara Federal. E o carro que foi explodido. Uma hora antes, ele publicou nas redes sociais ataques ao STF, ao presidente Lula e aos presidentes da Câmara e do Senado Federal. No Facebook, reproduzia teorias conspiratórias anticomunistas.
Em 2020, foi candidato a vereador no Rio do Sul, em Santa Catarina, na cidade Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal, o PL, por causa das suspeitas de que o atentado tenha motivação política. A Polícia Federal enviará o inquérito ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo dos atos do dia 8 de janeiro. Ainda é chamada na capa do Estadão, é uma matéria sobre contas públicas. Teto da correção do salário mínimo deve integrar o pacote de corte de gastos do governo federal. O aumento real ficaria entre 0,6% e 2,5% ao ano. Hoje é considerada, para reajuste do salário mínimo, a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Suspensas pelo STF. O Senado aprova projeto para tentar destravar as emendas parlamentares. Mas como o Senado provocou mudanças no texto, a matéria volta a ser apreciada na Câmara dos Deputados. Em segurança pública, o empresário delator do PCC, que foi assassinado na última sexta-feira no estacionamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, disse que policiais civis de São Paulo pediram 40 milhões de reais para livrá-lo de acusação. Os 2 agentes seriam do DHPP. Esse departamento, o DHPP de São Paulo, ele é da Polícia Civil, ele é ligado à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e é que investiga crimes contra tráfico de drogas. Os 2 agentes seriam desse DHPP, disse o Antônio Vinícius Grisbá, o empresário morto. Ele disse isso à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, dias antes de ser executado em Guarulhos. Ele estava fazendo uma negociação, um depoimento negociado, uma delação premiada que se chama, mas deu algumas dicas, prometendo dar maiores informações, mas foi assassinado antes de fazer essa delação premiada. COP19, sem dar cronograma, Brasil promete transição do petróleo, aposta de risco. Liminar de Luiz Fux, ministro do STF, proíbe o uso de benefícios sociais para pagar apostas online. Ainda é chamada de capa do Estadão, esta aqui é a foto do encontro de ontem entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o atual presidente Joe Biden. Transição de poder nos Estados Unidos, diz o texto da chamada de capa. Trump vai ao Capitólio, brinca sobre um possível terceiro mandato e visita Joe Biden na Casa Branca. Em Washington, o presidente eleito foi ovacionado por aliados. Republicanos vão controlar também a Câmara, diz projeção, e deixou no ar a ideia de reeleição em 2028, o que é vetado pela Constituição dos Estados Unidos. Mais tarde, ele encontrou Joe Biden na Casa Branca, aqui é a foto dos dois, e indicou que o Marco Rubio chefiará a diplomacia norte-americana na próxima gestão.
Obras Públicas. Tribunal argentino confirma 6 anos de prisão para Cristina por corrupção. Proibida de exercer cargos públicos, a ex-presidente da Argentina só cumprirá a pena após o caso passar pela Suprema Corte. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. A chamada no alto da capa é sobre uma descoberta. Adão dos pássaros. Descoberto em São Paulo, um fóssil de 80 milhões de anos, considerado o elo perdido das aves. A foto principal é em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. A legenda diz: homem morreu ao detonar artefatos quando estava em frente ao prédio do STF. Segundo a polícia, ele também foi responsável pela explosão de bombas em seu carro, que estava estacionado perto da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. E a manchete é o mesmo assunto. Ataque em Brasília. Homem explode bombas na Praça dos Três Poderes. Ele morreu após detonar um dos explosivos em frente ao prédio do Supremo, que foi evacuado. Polícia Federal investiga motivações. Ainda é chamada de capa do jornal O Globo. Mudança nas normas das emendas parlamentares é aprovada no plenário do Senado. Entre as medidas está o rastreamento das emendas via Pix. Deliberação é um aceno ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu, através do ministro Flávio Dino, o repasse, o pagamento dessas verbas que são indicadas, verbas do orçamento, que são indicadas pelos parlamentares, deputados e senadores, e Flávio Dino fez isso, está suspensa até hoje, por falta de transparência. Ninguém sabe quem sugeriu a verba e nem para onde foi. E sem saber para onde foi, é que não tem como fiscalizar. Aqui foi motivo ontem, foi motivo de objeto de comentário do jornalista Edson Silva. 2 cidades cearenses estão na relação dessas emendas parlamentares via orçamento secreto, Tauá e Nova Russas. Outra chamada de capa do jornal O Globo. A jornada de trabalho 6x1, a proposta de emenda constitucional, alcança número mínimo para dar entrada na Câmara. Proposta que altera a carga horária de trabalho tem um apoio suficiente de deputados para ser protocolada. No mínimo 171 assinaturas, já tem 230 e poucos assinaturas para tramitar. E esse assunto não partiu da tribuna, nem da Câmara e nem do Senado. Esse assunto partiu do último final de semana pelas redes sociais e ganhou corpo, e o assunto veio para as manchetes dos jornais e já está conseguindo aí as assinaturas necessárias para dar entrada. Para tramitar é outra história, porque vai depender da boa vontade ou da pressão sobre a presidência da Câmara Federal, cujo presidente é Arthur Lira. É ele que faz a pauta de votação da casa, tanto para ir para as comissões técnicas, como para ir para o plenário.
A segunda foto de destaque na capa do jornal o Globo é sobre o encontro entre Donald Trump e Joe Biden ontem. Volta cordial à Casa Branca, diz o texto da chamada. O aperto de mão ontem entre o presidente atual e o presidente eleito marcou o início da troca de poder nos Estados Unidos. Recebido por Biden, Trump prometeu uma transição tranquila. Antes, falando a aliados no Congresso, o republicano, em tom irônico, cogitou um terceiro mandato, o que a Constituição proíbe. Aqui no Brasil a gente chama isso de jogar a verde para colher a madura. Ele joga isso em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade. Corte de gastos do governo federal deve incluir o salário mínimo e taxação de super ricos. O governo federal deve alterar regras do reajuste do salário mínimo. Lula quer evitar que o pacote de corte de gastos passe a imagem de afetar só os mais pobres e trabalhar em proposta mais ampla. E ganhou mais uma semana. Com essa história aqui dessa explosão no Supremo, essa divulgação do pacote de gastos, do corte de gastos do governo federal, será anunciado, será divulgado só na próxima semana. Senadores aprovam regras para o mercado de crédito de carbono no Brasil. Texto que voltará à Câmara Federal define como empresas e projetos que reduzem emissão de gases poluentes poderão vender crédito a indústrias e governos com dificuldade de cumprir suas metas. O modelo é tido como essencial para limitar a poluição gerada no país. Outra matéria sobre o assunto, entenda como funcionará a compra e venda de créditos de carbono. STJ autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais. Por unanimidade, a primeira sessão do STJ liberou o cultivo de cânhamo, tipo de cannabis sem efeitos psicotrópicos como a maconha, para fins exclusivamente medicinais e industriais. A Anvisa, a agência reguladora da área de saúde, vai regular a medida em até 6 meses. Na página de saúde, a matéria chamada de capa diz: convívio cancelado, hiperconectados, mas solitários. Estudo conclui que a compulsão por redes sociais está criando uma epidemia de solidão entre os jovens. Alta estação fora de época. A julgar pela ocupação hoteleira e pelo fluxo de visitantes, o Rio de Janeiro viverá um Réveillon antecipado até terça-feira. Como anfitrião da cúpula do G20, cujas atividades paralelas começam hoje, estimativa é que 200 mil pessoas participarão da programação. A Polícia Rodoviária Federal vai estrear no evento câmeras no uniforme dos policiais. Agora, vamos para Brasília, que ontem foi o centro das atenções. Ontem e hoje também, a repercussão, ontem à noite. E o Correio Brasiliense traz também na sua capa, como manchete, explosões. STF é alvo de bombas.
Brasília entra em alerta. E está aqui a foto da sede do Supremo Tribunal Federal, a sede já cercada de policiais, Polícia Militar, Polícia Federal e viaturas. Como o Correio Brasiliense é lá do Distrito Federal, tem condições de apurar mais sobre esse caso. E o texto da manchete diz o seguinte: um ato extremo voltou a assombrar o coração da República na noite de ontem. Por volta de 19 horas e 30 minutos, duas explosões ocorreram nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. As bombas estouraram em um intervalo de 18 segundos. Um homem morreu na Praça dos Três Poderes após a detonação dos artefatos. Segundo informações da polícia, o responsável pelo episódio é o chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, esse que está aqui na foto menor. Ele tem 59 anos, foi candidato a vereador pelo PL, o Partido Liberal, em Santa Catarina, nas eleições de 2020, no município Rio do Sul. Depois de acompanhar parte da ampla varredura realizada na área onde ficam as sedes dos poderes da República, a governadora em exercício, Celina Leão, disse que, abre aspas, Brasília tem comando e segurança, fecha aspas. Porque a governadora em exercício foi quem estava no comando desta operação. Porque o governador Ibanez Rocha está em Roma, curtindo o feriadão. Já foi ontem para Roma, mas ele, por telefone, se comunicou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também com o presidente da República, Lula, mas lá de Roma, porque a governadora que está em exercício é a vice, Celina Leão. O governador Ibanez só volta a partir de segunda-feira. Foi curtir o feriadão na Itália. Olha, está aqui a Celina Leão dando uma entrevista coletiva. Prioridade é garantir segurança na área central, diz ela. Nesta foto menor, está aqui o carro que pegou fogo, que explodiu no estacionamento da Câmara dos Deputados. Carro onde ocorreu a primeira explosão. Fica no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Expediente na Câmara fica suspenso até ao meio-dia de hoje, por conta deste episódio. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense, num caderno Direito e Justiça, a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Distrito Federal. E diz o seguinte: hora de votar para a OAB-DF. Neste domingo, cerca de 30 mil advogados e advogadas poderão escolher o próximo presidente da entidade que representa a categoria. 5 chapas disputam o comando da OAB de Brasília, instituição influente na cúpula do judiciário, que acumula um histórico pela defesa da democracia. O resultado da eleição deve sair no mesmo dia, portanto, no mesmo domingo, dia 17. Aí tem outra matéria, dentro do caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, dizendo: conheça o perfil e as ideias dos 5 candidatos a comandar a Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. Também tem um artigo no mesmo caderno do presidente nacional da OAB, que é o Beto Simonetti. Ele diz: o voto expressa a voz e a força da nossa classe.
GDF entrega mais obras até o final do ano. O secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, fez um balanço ao CB Poder de obras entregues e em andamento no Distrito Federal e adiantou que a duplicação da rodovia DF-140 será inaugurada até o fim deste ano, assim como a reabertura da Sala Martins Pena no Teatro Nacional. Na área de esportes, Rafinha assume a camisa 10 do Brasil, vice-artilheiro do Barcelona na temporada, jogando em uma posição diferente da que o levou à seleção. O atacante ganhou do técnico Dorival Júnior a missão de vestir o número consagrado por Pelé contra a Venezuela. O jogo será hoje às 18 horas no estádio de Maturim, na Venezuela, pelas eliminatórias da Copa. Avança regra para mercado de carbono. O Senado aprovou ontem o substitutivo do projeto de lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. A proposta define regras para o setor público e para a iniciativa privada. O projeto de lei volta para a Câmara, porque foi modificado no Senado, antes de ir para a sanção ou veto do presidente Lula. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense é auxílio aos órfãos de feminicídio. Projeto desenvolvido no Distrito Federal que concede auxílio financeiro a filhos que perderam a mãe por crime de gênero deverá se tornar política nacional, disse ao podcast do Correio Brasiliense. Pagu Rodrigues, ela que é diretora do Ministério das Mulheres. Portanto, mais uma política aí para auxiliar os órfãos de feminicídio. Aqui foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei do deputado Renato Rosendo, mas é órfãos de pais que morreram na pandemia de Covid-19. Foi aprovado esse auxílio financeiro para crianças e adolescentes órfãos. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A manchete é: Brasília, explosões atingem Praça dos Três Poderes. Artefatos foram detonados em frente ao prédio do STF e em um estacionamento da Câmara dos Deputados. Um homem morreu. Ele teria tentado entrar na sede da Corte do Poder Judiciário Nacional antes das explosões. E aqui a foto aérea da sede do Supremo Tribunal Federal. Está aqui a estátua da Justiça, e esse ponto branco ao lado da estátua é do corpo do Vanderlei. Esta foto é do Estadão, fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão, Estado de São Paulo, e diz assim a legenda: sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado pela polícia militar. Ainda é chamada de capa do jornal cearense O Povo: maior taxa do Brasil. Ceará tem 89,9% dos jovens entre 15 a 17 anos no ensino médio. Na área de política, a chamada diz: nomes para a futura mesa diretora e para a liderança do futuro prefeito Evandro Leitão na Câmara Municipal de Fortaleza são definidos.
Na área de cidades, Justiça do Ceará dá 72 horas para o Hospital Municipal de Fortaleza, o IJF, o Instituto Dr. José Frota, 72 horas para o hospital se manifestar sobre a falta de medicamentos e insumos nesta unidade. Mas a falta de medicamento, ela não falta só no IJF. Nos telejornais de ontem à noite e de hoje pela manhã, aqui de Fortaleza, noticia que também falta medicamento nos postos de saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza. É final de governo, falta até o cafezinho para os servidores. Outra manchete, outra chamada de capa do jornal Povo, e a reportagem de hoje do jornal é sobre famílias na área da Dessal. A Dessal é uma empresa de dessalinização que está previsto para ser montada ali na área do Porto do Mucuripe. Então, famílias dessa área vivem na expectativa de nova moradia, porque elas serão retiradas desse terreno, ali entre a Praia do Futuro e o Porto do Mucuripe. Na área de economia, a chamada da capa do jornal Povo diz que o Ceará já recebeu 37% dos 44,7 bilhões de reais para obras do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E na página de Farol, a chamada dizendo que a revista Pause, é uma revista editada pelo jornal O Povo, estreia com edição que celebra arte e cultura do Ceará. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada. G20 no Brasil, combate à desigualdade, vai marcar a atuação brasileira na cúpula dos chefes de Estado, diz Maurício Lírio. Infraestrutura e logística. Investimentos ganham impulsos com leilões e novas fontes de recursos. À mesa com o Valor Econômico. Ex-superintendente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e da CETIP, o compositor Paulo Mendonça, agora se dedica apenas à arte. A manchete do Valor Econômico, que é um jornal mais voltado para a questão da economia, também traz como assunto principal, como manchete, o episódio de ontem, lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E diz assim a manchete: homem tenta invadir o STF e morre com explosão. Uma pessoa morreu e um carro foi incendiado após explosões na Praça dos Três Poderes no início da noite de ontem em Brasília. O local foi isolado e a Polícia Federal investiga o caso. Francisco Vanderlei Luiz, natural do município de Rio do Sul, em Santa Catarina, foi identificado por autoridades do Palácio do Planalto como o dono do veículo. Segundo a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, informações preliminares apontam que depois da explosão do carro, ele teria se dirigido ao Supremo Tribunal Federal e, ao não conseguir entrar na sede da corte, teria cometido suicídio com outro explosivo. Outra linha de investigação apura se a detonação ocorreu quando ele tentou arremessar o artefato para dentro da sede do STF. O governo do Distrito Federal também informou ainda não ser possível afirmar se tratar
de um, abre aspas, lobo solitário, pois a investigação está em andamento. Em 2020, o Francisco Vanderlei Luiz foi candidato a vereador pelo PL, Partido Liberal. Registros no Supremo Tribunal Federal mostram que ele esteve no plenário da Corte agora no dia 24 de agosto passado. E ele, o Vanderlei, fez esse registro nas redes sociais. Ontem, por volta das 19h30, no momento das explosões, alguns ministros ainda estavam no prédio do STF. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava no Palácio do Planalto, que também fica na área, e sim no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, que fica a cerca de 4 quilômetros de distância do local. A sessão da Câmara Federal foi suspensa na ocasião. Após o episódio, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, telefonou para o presidente Lula. Alguns dos ministros do Supremo se reuniram com o presidente, entre eles Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. O diretor-geral da Polícia Federal também participou do encontro. Diante da suspeita de que outros artefatos explosivos ainda poderiam estar espalhados pela área, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República determinou a realização de uma varredura e reforçou a segurança no Palácio do Planalto. O mesmo ocorreu na sede do Supremo Tribunal Federal. Outra chamada na capa do Valor Econômico. O Senado aprova texto base das emendas parlamentares. O Senado aprovou ontem, por 46 votos a 18 contra, o texto base do projeto que regulamenta as emendas parlamentares ao orçamento da União. Atendendo à demanda da Casa Civil, o relator, Ângelo Coronel, ele que é do PSD da Bahia, recolocou no texto a possibilidade de o governo bloquear os recursos. Os senadores votarão 4 destaques na próxima semana, incluindo uma emenda apresentada pelo PL, o Partido Liberal, que prevê a retirada do termo bloqueio do texto, e outro, do PT, que o substitui por medidas de contenção. As emendas parlamentares estão bloqueadas desde agosto passado por decisão do ministro Flávio Dino, do STF, sob o argumento de que falta transparência nesta liberação das emendas. O relator, Coronel Ângelo, recolocou a palavra bloqueio no texto, mas não retirou a palavra contingenciamento, dando mais flexibilidade para o Executivo. E como houve modificação no texto, agora a matéria volta para análise da Câmara Federal, antes de ser enviada para sanção o veto do presidente Lula. Projetos de etanol de milho, etanol geralmente vem da cana-de-açúcar, mas o etanol também é fabricado de milho. E projetos de etanol produzido do milho aceleram e demandam 20 bilhões de reais em investimentos. Agronegócios, em 5 anos, o produto passou de 2% para 19% da oferta do biocombustível no Brasil. O Valor Econômico traz também como destaque na capa a reunião de ontem, o encontro de ontem entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, que reuniram-se ontem na Casa Branca para marcar o início de uma transição suave de poder. O republicano assumirá a presidência em 20 de janeiro de 2025, com poderes praticamente inéditos, uma vez que seu partido terá maioria nas 2 casas do Congresso, apesar da escolha de John Thune como líder da maioria no Senado, um político sem proximidade com Donald Trump.
Ontem foi confirmada a escolha do senador Marco Rubio como futuro secretário de Estado na área da diplomacia. A ArcelorMittal destina 2 bilhões de reais para sua expansão no Brasil. Pacote fiscal deve ficar para a próxima semana. É o pacote fiscal de redução de gastos do governo federal. Ainda é destaque do valor econômico, o Senado aprova mercado de carbono. Brasil adota banda em meta climática. E adversários desistem e apoiam a candidatura de Hugo Mota para a presidência da Câmara Federal. E os adversários eram o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, e o Antônio Brito, do PSD, também da Bahia. Portanto, está pavimentada a eleição de Hugo Mota como futuro presidente da Câmara Federal, mas a eleição só será em fevereiro do próximo ano. Com esta notícia, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do Brasil e aqui do Jornal Cearense e o Povo. O primeiro editorial da edição de hoje da Folha de São Paulo, Edson, trata do seguinte tema: Ministro Dias Toffoli premia a corrupção e pune o erário. Decisões do ministro do Supremo contra a Operação Lava Jato derrubam ações em que se cobravam mais de 17 bilhões de reais dos envolvidos, dos investigados. Decisões monocráticas em série e conflito de interesses minam a reputação da Corte, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Segundo editorial da Folha de São Paulo, vantagens atestadas do ensino médio em tempo integral. Pesquisa demonstra que jornada estendida traz ganhos consideráveis na aprendizagem e abre portas para a educação superior e o mercado de trabalho. Disseminação está longe da meta e é desigual entre os estados brasileiros. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. E a primeira matéria diz: debate sobre o fim de jornada de trabalho 6x1 anima o Planalto, mas gera cautela sobre o efeito político da medida. Ministro da Articulação Política recebeu a deputada do PSOL, a autora da proposta, a Érica Hilton, de São Paulo. Apoio nas redes sociais pode pressionar os parlamentares para votar esta PEC, que já tem o número de assinaturas suficiente para dar entrada. São 171, mas até ontem ela já tinha colhido 234 apoiadores. Senado aprova texto base do projeto de lei para tentar destravar as emendas parlamentares que estão travadas, que estão suspensas por ordem do ministro Flávio Dino, né, e com o apoio do plenário, do Pleno do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. A proposta mantém em poder do Congresso fatia considerável do orçamento público sem transparência. Falta analisar os destaques para essa matéria. E os destaques ficaram para ser analisados e aprovados e votados na próxima semana, antes de ir para a Câmara Federal, já que a matéria foi modificada, o texto da matéria foi modificado.
Os deputados federais Antônio Brito e Elmar Nascimento desistem de concorrer à presidência da Câmara Federal contra o Hugo Mota. Anúncios ocorreram depois de reuniões das bancadas do PSD e do União Brasil. Portanto, pavimentando aí a eleição de Hugo Mota como futuro presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Projeto que obriga movimento social a ter pessoa jurídica, quer dizer, CNPJ, avança no Congresso Nacional. Com cineasta José Padilha, Casa Folha inaugura cursos de comunicação e criatividade. Homem se explode em frente ao Supremo Tribunal Federal e coloca poderes em alerta. STF é esvaziado, ministros se reúnem com Lula e Polícia Federal instaura inquérito para apurar ação 1 ano e 10 meses depois do ataque golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Nas páginas de mercado, de negócio, a primeira matéria da Folha de São Paulo diz: ministro Luiz Fux manda governo impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família para pagar aposta de bets, as apostas online. Tanto dinheiro que é enviado para os beneficiários do Bolsa Família, como dinheiro que é os benefícios de prestação continuada. Serão proibidos de serem usados para pagar apostas online. Ministro Fernando Haddad diz que cortes de gastos terão impacto expressivo e anúncio depende agora do presidente Lula. O ministro não detalha valores e nem o que está incluído no pacote, que ele afirma está pronto. Linhas gerais foram apresentadas a Lula. Limitar o ganho do salário mínimo pode poupar 11 bilhões de reais até 2026, estima o governo. Lula ainda não bateu o martelo sobre a medida, que é delicada politicamente, mas proposta de atrelar correção do salário mínimo à mesma regra do arcabouço fiscal tem ganhado fôlego. Senado aprova projeto que cria o mercado de carbono. Ministério da Fazenda vê o PIB, Produto Interno Bruto, 5,8% maior até 2040. Caso use Minas, não é tema para o STF, diz Casa Civil do governo Lula. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, diz que PEC contra a escala de trabalho 6x1 conquista apoio até da direita, dos deputados dos partidos de direita, e que buscará o apoio do atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. O deputado afirma que proposta já reúne até ontem 216 assinaturas, mas ainda não foi protocolada porque há outros parlamentares querendo assinar. Direita se sente cobrada por fim da escala de trabalho 6x1 e vê clima de o jogo virou. Por quê? Porque a pressão está vindo das redes sociais. Criticada até por sua base, ala aposta na estratégia de condenar projeto da esquerda de redução da jornada de trabalho
como prejudicial à economia do país e ao emprego. Só que até agora esse argumento não está pegando. Metalúrgica Tupi terá recicladora de baterias com redução de perda de material. Lucro do Banco do Brasil avança 8,3% para 9,5 bilhões de reais. Foi o lucro do Banco do Brasil no terceiro trimestre deste ano. Caixa Econômica Federal relança poupançudos para ampliar a verba de crédito imobiliário. Volume de serviços tem recorde em setembro com o Festival Rock in Rio. 13º salário deve injetar 321,4 bilhões de reais na economia do país, estima o DIEESE. Dono da Granja Faria compra grupo espanhol por 734 milhões de reais. A Folha de São Paulo, o Grupo LIDE, Lideranças Empresariais, e o site UOL realizam sexta-feira, amanhã, que aqui no Brasil é feriado nacional, uma conferência em Lisboa. Lá não é feriado, mas muita gente vai viajar para lá para passear e aproveita e participa desta conferência lá em Portugal. Inflação sobe em outubro nos Estados Unidos, impulsionada por habitação. Amizade com Trump é a aposta do presidente da Argentina, Javier Milei, para ter crédito, dinheiro, junto ao Fundo Monetário Internacional. Nas páginas de Mundo, a primeira matéria da Folha de São Paulo é dizendo que os republicanos nos Estados Unidos conquistam maioria na Câmara e dão a Donald Trump controle total do Congresso nos Estados Unidos. Projeção é da rede CNN americana. O partido já havia garantido vantagem no Senado e domínio conservador na Suprema Corte, abrindo caminho para começo de governo com pouca obstrução nos demais poderes para a futura gestão de Donald Trump, a segunda como presidente dos Estados Unidos. Bem-vindo de volta, afirma Joe Biden ao receber Trump em reunião na Casa Branca. Isso foi ontem, o encontro dos dois, do atual presidente com o futuro presidente. Abre aspas, a política é difícil e em muitos casos não é um lugar agradável, mas hoje é um lugar agradável, disse o presidente eleito ao voltar à residência oficial da presidência dos Estados Unidos. Oposição de Milei na Argentina a gênero e a agenda da ONU vira risco para a meta do Brasil no G20. Itamaraty tenta contornar a guinada ideológica do governo argentino e impedir que ultraliberal não assine documento final da cúpula do Rio de Janeiro. Reunião que começa hoje e vai até terça-feira da próxima semana. Tribunal mantém pena e inabilitação da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, por corrupção, condenada por corrupção, quando ela foi presidente da Argentina. Brasil e a ONU vão lançar fundo de combate à desinformação climática.
Invasão russa traz misto de alívio e incerteza a Donetsk, uma das regiões anexadas da Ucrânia. Monastério resiste em meio a ruínas da linha de frente da guerra. Página de Meio Ambiente da Folha de São Paulo. A Argentina abandona a COP29 em ação da agenda negacionista de Javier Milei. Segundo interlocutores, país não fará oposição a resoluções, apenas sairá de cena. O retorno de Donald Trump à Casa Branca pode endurecer decisões do presidente argentino. A meta brasileira cita pela primeira vez redução no uso de combustíveis fósseis, o petróleo. Nas páginas de cotidiano de Brasil, da Folha de São Paulo, a primeira matéria é dizendo que aeroportos do país não têm planos de reação para casos de violência em áreas externas. Ações detalhadas existem para caso em espaço restrito ou que afete operações aéreas. Ataque em Guarulhos foi na frente de terminal. É uma matéria chamando a atenção dos aeroportos brasileiros que não têm planos de reação, como o caso acontecido em Guarulhos, onde aquele empresário que delatou o PCC foi assassinado a tiros. E um motorista de aplicativo que estava na área, que estava perto do crime, foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e morreu. O delator diz que policiais civis de São Paulo pediram 40 milhões de reais para encerrar o inquérito, para encerrar a investigação contra ele. Um terço dos professores de ensino médio dar aula em mais de uma escola. 1 em cada 3 professores não tem formação para a disciplina que leciona. Escolas privadas apoiam lei que bane o uso do celular, mas pedem cautela dos pais. Universidades paulistas mudam acesso ao doutorado. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fica sem água e luz por causa de dívidas e reitor convoca aulas na rua. O STJ autoriza importação e cultivo de sementes de cannabis para fins medicinais. Justiça manda parar obras de túnel em São Paulo. Procuradoria-Geral do município afirma que ainda não foi notificada dessa decisão. Decisão proíbe a derrubada de árvores. Prefeitura paulistana concede vão livre do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, ao próprio museu. Página de saúde. Deputados questionam a ministra Nízia Trindade sobre perda de vacina e ela coloca a culpa no governo de Jair Bolsonaro. Em sua 7ª audiência na Câmara Federal, a ministra da Saúde afirma que as informações eram sigilosas antes de sua gestão e que mais doses poderiam ter sido perdidas. Adultos com diabetes no mundo quadruplicam em 3 décadas e a maioria não recebe o tratamento. Na área de esportes, a primeira matéria é sobre saúde. Abre aspas, não estou aqui para ser finalizado pelo Parkinson, estou aqui para lutar. Quem disse isso foi Rickson Gracie, lutador, fala sobre a batalha que trava contra a doença do mal de Parkinson nos últimos anos e conta como foi
como a morte do filho alterou sua forma de ver a vida. Ordem do futebol mundial vem mudando, diz o técnico Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. O técnico afirma que a equipe terá jogo duro nesta quinta-feira, portanto hoje, contra a Venezuela, a partir das 18 horas, pelas eliminatórias da Copa de 2026. Após ataques em Amsterdã, na Holanda, França reforça plano de segurança antes de partida de futebol da França com a equipe de Israel. No caderno, tem um caderno especial aqui chamado Colégios, inserido aqui dentro da Folha de São Paulo de hoje. Novas fronteiras do aprendizado. Importância do acompanhamento familiar na educação infantil. Escolas devem desenvolver habilidades socioemocionais de alunos. Colégios se dedicam a preparar estudantes para a faculdade no exterior. Inteligência artificial pode personalizar a aprendizagem. Folha corrida. A agência única garante equilíbrio e segurança para o sistema de saúde. No página da capa do caderno da Ilustrada, é sobre a estreia do filme O Gladiador 2. Eu Sou é Homem. Queridinho pelos dramas independentes, Paul Mescal vive o guerreiro viril no filme Gladiador 2, sequência do sucesso que Ridley Scott tira do papel décadas após 20 anos, 2 décadas após o filme original. O diretor de cinema Ridley Scott toma as rédeas de sua criação 2 décadas depois de lançar o Gladiador 1, né? Agora está lançando o Gladiador 2. Violência e elenco honram o Gladiador original mesmo com problemas no roteiro. É aqui uma análise que a Folha de São Paulo faz sobre o filme. Calendário Pirelli traz a sensualidade de volta, com nudez de modelos e atores. No caderno Turismo da Folha de São Paulo, a capa é: caminhar é preciso. Vagar entre vielas, praias e bosques é a melhor forma de desbravar a cidade de Lisboa, Sintra e Setúbal, em Portugal. Lisboa, sinônimo de destino cool, reúne clássico e moderno em cores de outono. Na cidade de Sintra é um cenário propício para fazer passeios em meio a palácios e à natureza. E na terra do Moscatel, Setúbal abriga um dos mercados mais atraentes da Europa. Falésias e mar de cor turquesa marcam o Parque da Arábida, na costa portuguesa. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. Primeiro editorial do Estadão. Segurança começa com policial honesto. A execução de delator do PCC no aeroporto de Guarulhos expôs a ligação entre maus policiais e a facção. Urge uma depuração das polícias, sem a qual não há plano de segurança que funcione. Geopolítica na montanha russa.
linhas mestras do primeiro mandato de Donald Trump se mantêm, mas um Trump imprevisível, como sempre, encontrará um mundo imprevisível como nunca. Página de política do Estadão. Próximo ao STF. Série de explosões na Praça dos Três Poderes gera apreensão em Brasília. Detonações causaram uma morte e corpo localizado no local seria de Francisco Vanderlei Luiz. Automóvel que pertencia a ele explodiu parcialmente e foi encontrado ainda com artefatos dentro do carro. E o carro estava estacionado no anexo da Câmara Federal. Senado aprova texto base do projeto sobre emendas parlamentares. Obras de pavimentação não têm critério, diz o Tribunal de Contas da União. Obras de pavimentação realizado com dinheiro das emendas parlamentares. Estatais deram 33,5 milhões de reais para a reunião do grupo do G20 e para o show Janja Palosa. Chefe dos Correios emprega acusados de irregularidades. Polícia Federal vê decisões cruzadas de magistrados com filhos. Isso os magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em páginas internacionais, Trump vai ao Capitólio, brinca sobre terceiro mandato e visita Joe Biden na Casa Branca. Republicanos obtêm maioria na Câmara, projeta a CNN americana. Corte da Justiça Argentina confirma pena de 6 anos de prisão para a ex-presidente Cristina Kirchner, ela que é condenada por corrupção quando foi presidente da República. Empresário delator do PCC, disse que policiais civis de São Paulo pediram 40 milhões de reais a ele para livrá-lo das investigações por morte. Depoimento foi dado por Vinícius Grisbach, à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, dias antes de ser morto em Cumbica. Armas achadas pela Polícia Militar são as usadas em execução e material genético está em análise. Ministro Alexandre de Moraes defende núcleo do Ministério Público para fiscalizar policiais. País promete transição energética do petróleo, mas sem dar detalhes. Marina Silva, ministro do Meio Ambiente, disse: meta climática é como o controle da inflação. Professor ganha menos que outros que têm diploma, que outros profissionais que têm diploma. O Ministério da Educação homologa novas diretrizes para a educação de autistas no Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro fica sem luz e Museu Nacional teme por acervo. A Light, que é a empresa distribuidora de energia elétrica lá no Rio de Janeiro, suspendeu o fornecimento em 15 imóveis da UFRJ por inadimplência, por falta de pagamento. A universidade alega restrição orçamentária. Falta de luz motivou o protesto. A dívida total da UFRJ chega a 30,8 milhões de reais. Brasil, caderno de esportes. Seleção brasileira
visita hoje a Venezuela com base do time mantida pelo técnico e chance de embalar. O jogador Vinícius Júnior é a única mudança em relação à equipe que goleou o Peru na rodada anterior. A seleção joga esta noite, a partir das 18 horas, pela terceira vitória seguida na competição, caso ganhe. Complexo do Ibirapuera é tombado pelo IPHAN de maneira definitiva. O jogo entre França e Israel terá a presença do presidente Macron, mas com as medidas de segurança devidas, para não acontecer no que aconteceu em Amsterdã, na Holanda, onde houve um confronto entre torcedores da Holanda e torcedores de Israel. Páginas de economia e negócios do Estadão. Pacote de corte de gastos do governo federal deve ter teto para correção do salário mínimo. O benefício passará a seguir mesma regra do arcabouço fiscal, com uma variação entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Medidas devem sair só após a reunião da cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro e segue de hoje até terça-feira da próxima semana. Corte de gastos passa por discussões sobre emendas parlamentares. Emendas parlamentares que estão sendo regulamentadas pelo Congresso Nacional. Foi votado na Câmara, está sendo votado no Senado, passou ontem, o texto principal foi aprovado ontem com modificação. Os destaques serão aprovados na próxima semana. Porque houve modificação, o texto volta para a análise dos deputados federais antes de ir para a sanção ou veto do presidente da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em pacote expressivo. Militares pesam 17 vezes mais na Previdência, aponta estudo do Tribunal de Contas da União. O presidente Lula pediu inclusão de militares das três forças, Exército, Aeronáutica e Marinha, nas medidas de corte de gastos. O ministro Fernando Haddad tem reunião com o comandante da tropa para definir o que será cortado. O déficit da previdência dos militares, do que entra e do que sai, é de 49 bilhões de reais. E essa diferença, para pagar a previdência dos militares, quem aporta é o Tesouro Nacional, é o que é arrecadado pelo governo federal. França não aceitará acordo com a União Europeia/Mercosul, diz Premier. PEC do fim da jornada de trabalho 6x1 tem apoio para ser protocolada na Câmara Federal. O ministro Luiz Fux veta o uso do dinheiro do benefício social, do Bolsa Família, do BPC, para pagar betes e determina que o governo federal faça essa proibição. Com alterações, o Senado aprova projeto que cria o mercado regulado de carbono. Proposta agora terá de voltar para a Câmara Federal antes de ir à sanção presidencial. Pelo texto, haverá limite de emissões para empresas que poderão compensá-las com créditos. Eletrobras fecha acordo com estatais de fora para produzir hidrogênio verde. Líder em carrocerias de ônibus, a empresa Marco Polo entra no setor de
motorhomes. Motorhomes é esses veículos adaptados para morar, para homes, para casas, veículos, né, de casas. Então aqui é a foto de um motorhome fabricado pela Marco Polo. Modelo Nômade, apresentado em feira em Curitiba, tem preços que começam o mais barato, 1,6 milhão de reais, 1.600.000. É um carrinho desse que você pode viajar com ele, com a família e morar junto, com cozinha, banheiro e toda a infraestrutura. A capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão, que é o caderno C2, trata sobre cinema. Filme retrata a maldade e a esperança na Segunda Guerra Mundial. Em Pássaro Branco, do alemão Mark Forster, Helen Mirren conta a um jovem neto histórias de personagens do seu passado. Quando a Revolução só é só um retrato na parede, também sobre cinema. A primeira Miss Universo da Nicarágua sonha em voltar para o seu país. Ela protestou contra o presidente Daniel Ortega em 2018. Ela vive nos Estados Unidos, mas não fala em exílio. Aqui tem um caderno dentro da Folha, dentro do Estado de São Paulo, um caderno sobre educação. Aí a matéria: inteligência artificial ganha espaço e desafia os currículos universitários. Personalização já atinge curso de inteligência artificial, que vão do tecnólogo ao MBA. Pressão do mercado faz o cardápio ESG crescer nas instituições de ensino. Nas páginas internas do jornal O Globo do Rio de Janeiro, o primeiro editorial diz o seguinte: desperdício e má gestão explicam a falta de vacinas no Brasil. Enquanto o governo Lula jogou fora 59 milhões de doses de vacina, em quase metade dos estados há carência dos imunizantes nos postos de saúde. Cooperação de militares é essencial para garantir a segurança da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Em meio à crise de violência, integração entre diferentes forças de segurança contribuirá para manter a ordem. Nas páginas de política do Globo, a primeira matéria é alerta em Brasília. Explosões deixam um morto e Praça dos Três Poderes é evacuada. A Polícia Federal investiga o caso. Senado avança em novas regras para as emendas parlamentares que estão suspensas. O repasse para os estados e para as prefeituras estão suspensos por ordem do Supremo Tribunal Federal, que não vê transparência na destinação dessas emendas, deste dinheiro. É dinheiro, emenda parlamentar é dinheiro que é mandado para as prefeituras de todo o Brasil e para os estados. Com aval do governo, deputados articulam votar a PEC, a proposta de emenda constitucional das igrejas. O que é isso, PEC das igrejas? É para que a proposta, essa PEC, amplia isenção de impostos a templos religiosos de qualquer culto, seja católico, seja protestante, seja umbandista, de qualquer religião. Eles estão querendo ampliar a isenção de impostos para não pagar IPTU, para não pagar nenhum tipo de imposto ao governo.
aos templos religiosos. Hugo Mota encaminha eleição na Câmara Federal por aclamação. Por que por aclamação? Porque não haverá disputa. Os dois últimos concorrentes, deputados federais, Antônio Brito e Elmar Nascimento, oficializam desistências e anunciam o apoio do PSD e do União Brasil ao candidato apoiado pelo atual presidente Arthur Lira. A eleição será em fevereiro do próximo ano, tanto para a mesa diretora da Câmara Federal, como para a mesa diretora do Senado. CCJ aprova CNPJ, quer dizer, pessoa jurídica, para movimentos sociais e abre caminho para punições. Deputados de siglas de esquerda afirmam que comissão da Câmara Federal, a CCJ, presidida por bolsonarista, mira na criminalização do movimento dos sem terra. Vereadores aumentam seus salários no pós-eleição. Câmaras municipais de 5 capitais do país aprovaram reajuste e em 2 delas, prefeitos também serão contemplados. Em São Paulo, os vencimentos dos vereadores vão a R$ 26 mil por mês. Já em Belém, o acréscimo foi avalizado num bloco de 35 proposições, sem indicação do percentual. E as capitais, as câmaras municipais que aprovaram aumento para o próximo ano dos vereadores, no salário dos vereadores, foi em São Paulo, que o vereador a partir de janeiro do próximo ano vai ganhar R$ 26 mil por mês, em Belém do Pará, em Macapá, em Maceió e em Vitória do Espírito Santo. Nas páginas de Brasil, a primeira matéria é sobre uma descoberta. O Adão alado, quer dizer, o Adão de asas. Alado que tem asas. Um fóssil brasileiro de 80 milhões de anos é o elo de aves atuais com as da época dos dinossauros. O empresário delator do PCC acusou policiais civis de São Paulo de extorsão. Eles pediram 40 milhões de reais para encerrar, para arquivar o inquérito contra o Vinícius, que foi morto, o empresário, morto no aeroporto de Guarulhos. Disse que se recusou a pagar esses 40 milhões de reais e, por isso, foi apontado como responsável pela morte de 2 integrantes do PCC. Outros agentes foram denunciados à Corregedoria da Segurança Pública de São Paulo. Nova regra limita aulas sem consistência no ensino médio. O Ministério da Educação e Cultura homologa diretrizes que tratam dos itinerários formativos, onde alunos escolhem no que querem se aprofundar. As páginas de economia, sem foco apenas nos mais pobres. Governo busca dividir a conta do corte de gastos. O pacote deve incluir salário mínimo e taxação para os brasileiros super ricos. Ministro Fernando Haddad pede colaboração também nesse corte de gastos das Forças Armadas, que está resistente. Governo avalia mudar reajuste do salário mínimo, também nesse pacote do corte de gastos. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, diz que o governo tem que impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família e do BPC para fazer apostas online.
No Web Summit em Lisboa, a saga em busca do investimento perfeito. A deputada do PSOL, a Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ela diz que buscará mais apoios à PEC, a proposta de emenda constitucional, que acaba com esse modelo de escala semanal de trabalho de 6x1, 6 dias trabalhado e 1 de folga, que é domingo. Ela diz que só vai dar entrada na Câmara Federal quando tiver mais apoios. A proposta de emenda à Constituição recebe volume de assinaturas maior do que o necessário para tramitação na Câmara, mas a autora do projeto, a Érica Hilton, diz que ainda há muito a dialogar e que a iniciativa pode ficar para a próxima legislatura, quer dizer, para o próximo ano. Fila de espera na Caixa Econômica Federal para a casa própria chega a 20 bilhões de reais. Casa sobre rodas. A empresa Marco Polo, ela é especialista em fazer carroceria de ônibus, de carros, de caminhões, lança o motorhome, feito no Brasil, o mais barato, 1.600.000. Com esta matéria na área econômica, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 14 de novembro. Agradecendo a sua audiência e convidando para que continue com a nossa programação, pois ao meio-dia teremos debates sobre assuntos diversos. Também dê uma olhada no blog do Edson Silva. Lá nós temos matérias exclusivas sobre gestão pública, sobre os bastidores da política local e nacional e sobre o poder judiciário. Muito obrigado.